A Transmundial traz Momento Devocional com o presente diário. Agradar. Olá, aqui é Ricardo Santos com você. E acompanhe a leitura bíblica comigo em 1 Samuel 13, versículos 3 ao 14. Com a NVI diz: Saul reinou 1 ano, e no 2º ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. E estavam com Saul 2.000 em Micmas, e na montanha de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam os hebreus. Então todo o homem ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E os filisteus se juntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei. E constrangi-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O versículo-chave em Gálatas 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Existem pessoas que estão sempre tentando agradar a todos. Isso pode colocá-las em situações difíceis, como tentando agradar a gregos e troianos, o que todo mundo sabe que é impossível. Nem mesmo Jesus conseguiu isso. É curioso, pois ele desagradou justamente as pessoas que eram religiosas em seu tempo. Foi contra os escribas e fariseus hipócritas que ele desferiu suas mais duras críticas. Leia, por exemplo, o texto de Mateus 23. Paulo também tinha muitos inimigos e não se preocupou em agradar aos homens, mas somente a Deus. Alguém já disse que, para se ter os amigos certos, é preciso ter os inimigos certos. Não podemos agradar a todos. Na leitura de hoje, temos um exemplo claro disso. Saul, temendo que seu exército desertasse, ofereceu um sacrifício para obter o favor de Deus antes da batalha. Porém, aquilo não competia a ele, mas a Samuel. Com isso agradou ao povo, mas não a Deus, porque foi desobediente e as consequências foram sérias. Ele perdeu seu reino. Em nossas vidas podemos ter muitas situações em que somos tentados a agradar aos homens, desagradando a Deus.
talvez beneficiando um amigo, passando cola na escola ou falando pequenas mentiras só para não desagradar alguém, ou até em situações maiores, quando com um falso testemunho posso livrar meu amigo da cadeia. Em todas essas situações, temos de escolher: agradar a homens ou a Deus? Claro que não vamos desagradar aos outros em todas as situações em que somos corretos. Por exemplo, ao darmos o troco certo aos nossos clientes ou pagando salários justos aos nossos funcionários e não os explorando. Nestes casos, estaríamos agradando tanto a homens como a Deus. Mas quando temos de escolher, é preferível agradar a Deus, que também se agradará de nós e nos ajudará. Guardar as outras pessoas é bom. Agradar a Deus é vital. Adquira o seu exemplar pelo telefone 0 operadora 11 5031 0857, de segunda a sexta no horário comercial, ou também pelo site www.transmundial.com.br.